Bom dia a todos. Em nome da comissão organizadora do CAIC, do Congresso Científico da FAMERP, sejam bem-vindos a mais uma edição deste evento que se tornou uma tradição na nossa instituição. Nesta sessão de abertura, teremos a presença do excelentíssimo senhor diretor-geral da FAMERP, professor Dr. Francisco de Assis Cury, do vice-diretor executivo da FUNFARM, Dr. Wagner Vicenzo. O Dr. Maurício também deveria estar presente nessa abertura, mas infelizmente ele está com um problema e não pôde comparecer. Então, eu passo agora a palavra ao diretor-geral da FAMERP, Dr. Francisco Cury, para a sua manifestação. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande poder assistir e constatar a existência de mais um desses eventos, no qual estamos agora realizando o 18º Congresso de Iniciação Científica e o 6º Congresso Científico da FAMERP. Errar, todo mundo erra, é humano. Insistir no erro significa, entretanto, ignorância, falta de percepção analítica. Ninguém, em sã consciência, erra repetidamente 18 vezes ou 6 vezes. Insistindo em alguma coisa que não esteja trazendo benefícios. Não, pelo contrário. No nosso caso, a repetição inova em cada episódio com privilégios bastante animadores. A ciência, de uma maneira geral, pode ser definida como um conjunto de conhecimentos sistematizados, adquiridos em pesquisa, informação, observação regrada, e que podem explicar fenômenos e fatos que beneficiem a humanidade de uma maneira geral. No caso da medicina, particularmente no caso da FAMERP, nós ligamos a ciência a alguns pilares que são tradicionais, como, por exemplo, ensino, pesquisa, assistência e extensão à comunidade. Em todos esses setores, a FAMERP atua colocando ciência nesses itens. E nesses congressos, melhor dizendo, nós veremos a expressão desses valores no seu maior esplendor. Parabéns aos organizadores, aos palestrantes, aos expositores e aos partícipes, pois que eventos assim engrandecem muito a FAMERP e nos estimula a continuar exercendo o cargo de professor e agora diretor dessa instituição. Bom proveito e bom dia a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Cury, pelas suas palavras. Eu passo agora a palavra ao Dr. Wagner Vicenzotto para a sua manifestação. E muito obrigado pela sua presença, Dr. Wagner. Dr. Wagner, o senhor nos ouve? Dr. Wagner, o seu microfone está fechado. Não, seu áudio ainda continua fechado. Dr. Wagner, o áudio do senhor ainda continua desligado. Ele aparece para a gente aqui no sistema como desligado. Nós não conseguimos te ouvir. Agora sim. Muito obrigado. Bom dia, estão ouvindo agora? Sim, perfeito, Dr. Wagner. Muito obrigado.
Bom, inicialmente eu queria parabenizar o Dr. Francisco Cury, diretor da FAMERP, e o Dr. Luiz Carlos de Mato, que é diretor adjunto de pesquisa, pela realização desse evento, né, que é o 6º Congresso de Iniciação Científica da FAMERP, e eu tenho certeza que será de grande utilidade para todos, e só queria mesmo desejar um grande e proveitoso congresso. Parabéns aos organizadores, parabéns aos palestrantes, parabéns aos participantes. Muito obrigado pelas suas palavras, Dr. Wagner. Bem, no dia de hoje nós teremos um número bastante acentuado de atividades. Serão proferidas 4 palestras, as quais serão proferidas, obviamente, por profissionais experts dentro de suas áreas de atuação. Teremos a palestra do Dr. Carlos Orsi, que é jornalista formado pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Também a palestra da professora doutora Eliana Goldfarb Cirino, que também é médica e atua na área de ensino médico. O doutor Iadian Alberto Perão Reis, que também é médico, formado pela Universidade de Ciências Médicas de Cuba e atua no Brasil há muitos anos, em inovação e saúde. E também o professor doutor Luiz Antônio Nogueira, que é professor livre docente do Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Eu quero agradecer aos coordenadores dos cursos de Medicina, de Enfermagem e de Psicologia, porque, atendendo a uma solicitação da Diretoria Adjunta de Pesquisa, os coordenadores sugeriram nomes para que nós pudéssemos convidar para abrilhantar esse nosso evento no dia de hoje. Então, agradeço imensamente a colaboração dos coordenadores. Agradeço também ao Dr. Marcelo Nakazone, que foi quem nos indicou, assim, sugeriu a palestra do Dr. Carlos Orsi. No dia de hoje teremos a apresentação de 174 temas livres, cuja apresentação, as apresentações estão divididas em 19 salas ao longo do dia, e também ofereceremos prêmios aos melhores trabalhos apresentados, trabalhos esses que foram avaliados na fase preliminar e que também hoje serão avaliados pelos avaliadores que se dispuseram a colaborar com o evento para estarem presentes online durante as sessões de apresentação para essas respectivas avaliações. Muito bem. Então, eu quero agradecer imensamente a todos que participaram desta sessão de abertura e a toda a comissão, sobretudo a Eliana, a Cíntia, ao Michel e a Sônia da Diretoria de Pesquisa, ao CIMEI e toda a sua equipe do setor de tecnologia da informação, que sem essas pessoas especiais, nós temos muita dificuldade para fazer um evento dessa natureza acontecer. Então, agradeço imensamente a todos que, direto ou indiretamente, contribuíram com esse evento. Eu peço, então, licença agora, nós vamos encerrar esta sessão de abertura, para convidar, então, daqui a pouco, o nosso primeiro palestrante do dia, que é o Dr. Carlos Orsi. Então, agradeço imensamente aos senhores. Muito obrigado pela presença. Cimei.
Podemos? Muito bem, então agora nós teremos a palestra que será proferida pelo professor Carlos Orsi, que é jornalista formado pela Escola de Comunicação e Artes da USP, autor das obras de divulgação científica Pura Picaretagem, livro da astrologia, livro dos milagres, e em coautoria com a Natália Pasternak, Ciência no Cotidiano. Em 1997, ele criou o grupo, no Grupo Estado, a sessão online ano 2000, iniciativa pioneira de divulgação científica na internet nacional. Foi repórter especial e colunista do jornal da Unicamp, onde manteve a coluna Telescópio. Foi repórter especial e colunista da revista Galileu, onde manteve a coluna Olhar Cético, tratando de pseudociência e da análise de temas polêmicos sob uma ótica científica. Em 2021, estreou como autor de trabalhos acadêmicos, publicando artigos nos periódicos Frontiers in Communication, Genetics and Molecular Biology e Evidence. Agora eu passo a palavra ao Dr. Maurício Nogueira, que será o moderador da palestra do Dr. Carlos. Em nome da comissão organizadora, Dr. Carlos, eu agradeço imensamente a sua presença. Obrigado, Luiz. Pessoal, bom dia. É um prazer enorme apresentar o Carlos nesse evento. O Carlos é um jornalista de renome nessa área e uma pessoa que eu tenho uma inveja muito grande. A inveja pela capacidade dele de escrever textos. Os textos do Carlos são absolutamente maravilhosos e provam quanto que eu sou inculto perto dessas. Nós cientistas somos muito ruins de comunicação e o Carlos faz um trabalho maravilhoso no IQC. Tem uma história muito grande no jornalismo científico, desde o Estadão e outras agências. Depois, nessa parte cética, que ele tem trabalhado junto com a Natália, é uma coisa sensacional, e o trabalho que eles fazem no IQC, que eu tenho o prazer de colaborar minusculamente, é uma coisa que me dá muito orgulho. Então, Carlos, é um prazer enorme ter você aqui no Recife. A palavra está com você. Eu agradeço o convite para estar aqui falando com vocês, com o pessoal da FAMERP. Agradeço a recepção do Maurício. Ele exagera, tanto na minha competência quanto na suposta falta de capacidade comunicativa dele. O Maurício é um excelente comunicador, a gente viu isso nos Diários da Peste, os programas de YouTube que ele fazia com a Natália, que ainda existe esporadicamente. Mas, enfim, fui convidado para estar aqui falando com vocês hoje, e me sugeriram o seguinte tema, que é a importância da divulgação científica profissional contra a desinformação no contexto da pandemia atual, do combate às fake news, principalmente das fake news, no contexto da Covid. Bom, eu acho que a importância, a necessidade de uma comunicação de ciência que seja correta, honesta e bem feita, ficaram um tanto quanto autoevidentes depois de tudo que a gente viveu nos últimos 20 meses. Ainda mais quando a gente enxerga os efeitos do contrário disso, né, da comunicação ruim e desonesta, em termos de vidas perdidas, algo que o relatório da CPI, que deve ser lido oficialmente hoje, eu acho que vai deixar sobejamente marcado. Então, ok, partindo do que é meio autoevidente no título, né, que me foi sugerido, o que se destaca ali? Uma coisa que me chamou a atenção foi a palavra profissional. Comunicação profissional. Mas profissional é definido em relação a quê? O uso da palavra profissional, às vezes, pode acabar sendo meio preconceituoso, né? Dá a entender que comunicação de ciência, divulgação científica, para ser boa, precisa ter algum tipo de carteirinha para ser feita, algum tipo de título, algum tipo de certificado, etc. E isso é algo que a pandemia mostrou que não é exatamente verdade, né? E mostrou meio pela redução ao absurdo. Outra coisa que provavelmente o relatório da CPI vai mostrar é como tem muita gente que tem carteirinha de doutor, carteirinha de professor, carteirinha de especialista, etc., falou bobagem
e pôs vidas em risco no contexto dessa pandemia, e com muito trabalho amador, mesmo sendo amador, sendo feito por gente sem as credenciais, todas as credenciais esperadas, acabou sendo muito útil e necessário por ter sido bem feito. Então, o que exatamente a gente quer dizer dizendo com a importância do profissional nesse sentido? Acho que tem um sentido da palavra profissional que tem razão de ser considerado importante e que continua sendo muito valioso no combate à desinformação. E esse sentido profissional que eu quero apresentar aqui é o de algo que seja bem estruturado, dedicado e independente. Agora eu vou tentar definir brevemente o que eu entendo por cada um desses adjetivos, né? Estruturado no sentido de ter acesso aos meios e recursos que são necessários para fazer um bom trabalho. Quer dizer, esse talvez seja o oposto de amador, no sentido meio pejorativo que amador tem, que é uma coisa amadora, é uma coisa feita nas horas vagas, uma coisa feita quando a pessoa não tem nada melhor o que se preocupar, etc. E feito sem recursos, né? Quer dizer, feito meio tirando do bolso, do jeito que a pessoa consegue, etc. Dedicado, segundo adjetivo, né, da minha lista, eu uso isso no sentido de essa ser a atividade principal, ser a atividade fim da pessoa ou da instituição, do grupo a qual ela pertence, e não algo que se faz em horas vagas ou como complemento de alguma outra atividade. E, por fim, o terceiro adjetivo da minha lista é independente. Eu acho que esse talvez seja o mais importante dos três. Que uma divulgação científica, uma comunicação pública da ciência independente é algo que é feito como um fim em si mesmo, e não como um meio para atingir alguns outros fins. Eu acho que esses três pontos, principalmente a dedicação e a independência, são cruciais na comunicação de ciência numa situação grave como a da pandemia, e que talvez se existisse em maior quantidade antes da pandemia poderia ter evitado parte dos problemas que a gente teve, e que muitas vezes passam despercebidos, né? Estou aqui falando num ambiente universitário, numa universidade pública, então eu vou usar como exemplo o tipo de estrutura de comunicação que geralmente, mais frequentemente, existe em instituições desse tipo, né, universidades públicas e mesmo centros de pesquisa associados a instituições privadas, como grandes centros hospitalares, por exemplo. Nesses ambientes, a comunicação de ciência raramente é um fim em si mesmo. Ela geralmente serve aos interesses de promoção e preservação da imagem pública da instituição. Ou mesmo, somos todos seres humanos com nossas vaidades, etc., ao engrandecimento pessoal de indivíduos que estejam em posições de destaque dentro dessas instituições. Nesse aspecto, a avaliação do interesse público, daquilo que o público realmente precisa, aquilo que o público realmente se beneficiaria em saber, acaba tendo menos peso na decisão do que vai ser divulgado e como vai ser divulgado, do que as considerações de política interna. O que serve à imagem da instituição, ou o que serve às pessoas que estão em posições de comando dentro da instituição. Em tempos normais, não pandêmicos, essa tensão entre o que é o interesse público real, o que o público realmente precisa ouvir, o que o público precisa ficar sabendo, e o que interessa à instituição dizer, quer dizer, o que interessa à instituição que o público ouça, é uma tensão presente, mas é uma tensão administrável, dá para dosar as coisas, sem causar grandes prejuízos, embora às vezes essa tensão seja administrada de uma forma que a comunicação acaba ficando engessada, tediosa, chata, o perdão da palavra. E às vezes até dá para ver uma convergência muito frutífera entre esses dois interesses, essas duas prioridades.
É uma situação de emergência, no entanto, como a que vivemos hoje em dia, onde a desinformação campeia e custa vidas, né? Um número contadas nas dezenas, outras até centenas de milhares, destroem esses modos de convivência entre o que é o interesse institucional e o que é o interesse público. Não dá mais para conciliar as duas coisas. Nas situações em que se torna necessário optar entre um e outro, deveria ser claro, evidente e praticamente obrigatório optar pelo interesse público. Aí a gente, é aquele momento em que a gente cai naquele dilema clássico, que já é citado até na Bíblia, né? Não dá para servir bem a dois senhores nessas horas. E aí como fica? Eu acho que um exemplo trágico de como esse dilema pode provocar danos ao bem-estar do público, à saúde pública, é a forma como a comunicação oficial do Ministério da Saúde atuou durante a pandemia, por exemplo. Foi trágico, foi ruim, foi basicamente comunicação de defesa da pessoa do ministro, da pessoa do presidente, foi uma comunicação que se esquivou de orientar corretamente a população brasileira sobre como se comportar e como evitar os maiores riscos de contágio pela Covid, etc. Sendo que o Ministério da Saúde tem uma estrutura de comunicação interna que é grande, é boa e em momentos do passado foi usada a favor da vida, a favor da preservação da saúde, a favor da comunicação correta e adequada de fatos sobre saúde e de comportamentos que se recomendados para a população. Tendo em vista o exposto até agora, eu diria que uma revolução que a gente precisa, olhando para frente, e eu estou usando este evento aqui como plataforma para propor esta minha revolução, que seria muito bem-vinda no pós-pandemia, seria a de tentar trazer para os órgãos públicos ligados à saúde, incluindo universidades, estruturas de comunicação de ciência de fato desvinculadas das estruturas de comunicação institucional, cuja missão é preservar a imagem da instituição e promover ou proteger eventuais ambições políticas pessoais dos líderes dessas instituições. Seriam estruturas de comunicação de ciência de caráter realmente institucional e, de fato, independentes. O mundo das fake news, da pós-verdade, ou seja lá como a gente queira chamar isso, ele já estava instalado antes da chegada da Covid-19 e vinha já marcado por uma corrosão progressiva do que a gente chama em comunicação, etc., de indicadores indiretos de credibilidade. Agora eu vou fazer um pouquinho de teoria aqui, espero que vocês tolerem isso por alguns minutinhos. A gente vive num mundo extremamente complexo. Para a gente se orientar nele, para a gente viver, para a gente conseguir sair de casa, atravessar a rua, etc., nós precisamos de sinais que nos indiquem, nos sugiram em quem vale a pena prestar atenção, de todas as vozes, né, que enchem as nossas mídias, etc., em quem vale a pena prestar atenção e em quem é menos arriscado confiar. Quer dizer, é uma coisa que a gente fala muito sobre ciência, que uma das vantagens da ciência é que qualquer cidadão, com a base teórica adequada e os equipamentos corretos, é capaz de testar e comprovar as afirmações da ciência e os consensos científicos. O problema é que ninguém tem tempo de ter a formação e nem o acesso aos recursos necessários para ir testando tudo que a gente ouve dizer, dizem para a gente que é ciência.
Então a gente precisa de indicadores indiretos de credibilidade para falar, ok, todo mundo está dizendo o que é ciência e o que não é. Quem tem mais chance de estar certo? Quem merece nossa confiança? Em quem eu deveria prestar atenção? Quem eu deveria ignorar? Esses indicadores indiretos são formados por uma infinidade, de uma quase infinidade de sinais que vão desde credenciais, carteirinhas, diplomas, jalecos, o uso da gramática quando a pessoa fala, o tipo de letra em que o texto é impresso ou aparece na tela, o tom de voz que a pessoa usa, o vocabulário, se ela usa palavras complicadas, se ela usa palavrões e assim por diante. Esses indicadores já vinham sendo há muito tempo sequestrados, com o perdão da palavra, pelo aparato publicitário, né? A figura do ator de jaleco branco na propaganda de pasta de dente, eu acho que é o caso mais caricatural e mais evidente, mais fácil de anotar, mas está longe de ser único. E essas técnicas de manipulação, de sequestro desses indicadores foram capturadas, né, do pessoal do marketing, pelo pessoal que dissemina teorias de conspiração e desinformação, gerando o caos informativo em que a gente vive, que é agravado pelas redes sociais. Esse sequestro e essa confusão enorme gerada em torno dos indicadores indiretos, quer dizer, afinal de contas, eles realmente indicam alguma coisa. Quem tem esses indicadores, afinal, eles ainda são úteis, eles ainda servem para algo, dá para confiar neles, ou eles realmente foram todos já capturados e disseminados de uma forma indevida, etc. Esse caos gerou uma desvalorização abrupta desses indicadores, e, em reação a isso, um número cada vez maior de pessoas passou a desprezá-los e a substituir, e os substituiu no dia a dia, na sua vida cotidiana, pelo que eu chamo de indicadores tribais. São os laços de sangue, laços de família, laços de fé religiosa e laços de afinidade política. Aí a gente sai do mundo da imprensa bem estabelecida, do discurso de autoridade dos profissionais, dos médicos, dos especialistas em saúde pública, etc., e cai no mundo do Telegram e do WhatsApp, no mundo dos grupos, né, onde os indicadores de credibilidade não são mais indicadores valorizados socialmente, mas são indicadores de afinidade pessoal. O que é um problema que nos trouxe, em grande parte responsável pela situação que a gente viveu nessa pandemia. Mas os indicadores antigos, que são mais de aplicação mais geral, né, que são mais sociais e que não são tribais, por exemplo, o nome dos grandes jornais, a boa reputação das grandes universidades, ainda não perderam todo o valor. Eles ainda têm apelo, um apelo que talvez seja meio mítico hoje em dia, mas esse apelo ainda existe, e quem tem acesso a esses indicadores ainda tem responsabilidade de usá-los bem. E eu acho que esse seria o momento de quem detém o poder de aplicar esses indicadores, de usá-los como emblemas, os utilizasse naquela revolução que eu comecei a falar um pouco antes, e passassem a emprestar seu nome, seu bom nome, os recursos de que dispõe, no caso de universidades, de órgãos de Estado, de secretarias de saúde, secretarias de ciência e tecnologia, ministérios, a emprestar seu nome, seus recursos e sua autoridade a estruturas bem estruturadas, dedicadas e independentes de comunicação da ciência. Estruturas desvinculadas da missão de preservar o bom nome da instituição, mas encarregadas de usar o bom nome da instituição para realmente falar de ciência, falar de saúde de uma forma honesta e consistente com o público,
sem segundas intenções e tratando essa comunicação como um fim em si mesmo. Essas estruturas de comunicação de ciência desvinculadas do interesse de promoção da imagem da instituição a qual elas são filiadas, sejam universidades, sejam governos, etc., poderiam não só prestar um serviço inestimável ao público, poupando os recursos e a saúde de membros do público que, de outra forma, seriam seduzidos por falsas terapias ou crendices que se pretendem científicas, como também estariam aqui para defender a sociedade das marés de negacionismo que certamente virão no futuro, talvez não de uma forma tão trágica e tão avassaladora como nós vimos nesta pandemia, mas que certamente virão, porque as ferramentas de desinformação que nós vimos em ação durante a pandemia, elas continuam aí. As pessoas mal intencionadas sofisticaram o seu uso, quer dizer, a pandemia foi um belo treino para essas pessoas, um treino de campo, e nós temos campanha eleitoral ano que vem, então é algo com que todos devemos nos preocupar. Quer dizer, um grande problema no universo da desinformação, agora já caminhando para encerrar, da desinformação e do combate à desinformação, é que quem promove a desinformação, muitas vezes, tem exatamente esse tipo de estrutura profissional de que eu falei. Quer dizer, são pessoas estruturadas, são organizações estruturadas que contam com pessoas dedicadas e cujo único foco é disseminar informação falsa, porque eles ganham com isso. São promotores de curas naturais, vendedores de soluções mágicas, agentes de marketing político. Enquanto que quem combate isso, geralmente combate isso como parte de alguma outra atividade, como tirando um pouco do tempo que tem para fazer outras coisas. Nós precisamos que quem ainda tem, as instituições brasileiras que ainda têm acesso à confiança do público, se estruturem para também terem setores dedicados de forma independente e integral ao combate desse tipo de desinformação. Acho que só assim nós teremos alguma chance de realmente impor alguma ordem, alguma racionalidade ao debate público que a gente vai viver a partir de agora, com o rescaldo da pandemia, entrando no ciclo eleitoral. E, bom, era isso que eu gostaria de expor para vocês, de propor aqui, e fico aberto como diz a Natália costuma dizer, a queixas, especulações e reclamações. Obrigado. Oi, Luiz. Carlos, muito obrigado. Luiz, só perguntar uma coisa, Luiz, pela dinâmica você tem acesso a perguntas do pessoal, Luiz, que eu não tenho. Tá, o pessoal está recebendo, eles vão me passar já. Enquanto isso, eu vou conversar uma coisinha com o Carlos aqui. Carlos, nós estamos vindo de uma história de alguns anos do aparecimento do crescimento da divulgação científica, tá? E eu acho que a pandemia trouxe esse assunto em evidência, né? Ontem nós tivemos a abertura do Congresso da Sociedade Brasileira de Virologia, e nessa sessão de abertura, ontem, houve um encontro entre os ex-presidentes da sociedade, onde foi uma cerveja com os ex-presidentes. Cada um de nós recebeu uma cerveja da diretoria e todos abrimos numa sala como essa e com toda a comunidade. E nós caímos na discussão da divulgação científica. Quer dizer, da necessidade absoluta da academia sair do seu mármore, das suas fachadas e das suas colunas,
e comunicar com a população, que no fim das contas é o patrão, né? 99% da ciência feita no mundo, ela é financiada pelo serviço, pelo governo, ou seja, pelos cidadãos via pagamento de imposto. E uma das coisas que nós chegamos à conclusão é que, por mais que nós, da academia, tentemos, nós não temos essa facilidade de comunicação. Como é que você vê, você que está nessa área da comunicação, essa dificuldade de comunicação entre a academia e a população, e como você vê o papel de cada um dentro disso daí, e como a pandemia ajudou ou não essa questão? Então, eu acho que a academia, eu diria que assim... Alô? Ah, tá. Eu diria que a gente tem que pensar em termos de academia. O que a gente quer dizer com academia? A academia é o professor universitário. Nesse aspecto, tem uma questão de vocação. Tem professores universitários que têm jeito para falar com o público e se viram muito bem, certo? E tem os que não têm. E assim, o cara não foi, na verdade, ele não foi contratado para isso. Ele foi contratado para fazer pesquisa e dar aula. Né? Então, eu acho que o dever de levar a ciência produzida na universidade, ou de usar a estrutura da universidade para expor ao público a ciência de forma geral, não precisa ser só que é produzida na universidade, pode ser a ciência geral, pode ser a teoria da relatividade, pode ser teoria dos germes, o que quer que seja, ciência já bem estabelecida há tempos, não pode ficar nos ombros do acadêmico, embora tenha que ser uma responsabilidade da instituição. A maioria das instituições de ensino superior, a partir de um certo tamanho, elas acabam tendo estruturas de comunicação próprias, internas. O problema, e isso foi parte do que eu tentei expor na minha fala, é que essas estruturas de comunicação internas, a missão delas é preservar a imagem da instituição, quer dizer, falar bem da universidade. Então, ok, o que, dados os ataques que o sistema universitário tem sofrido, cada vez mais frequentes, não é uma missão fácil também. Mas essa missão de preservar a imagem da instituição, ela não converge necessariamente com a missão de falar de ciência de forma clara e interessante para o público. E eu acho que as instituições, enquanto pessoas jurídicas, enquanto órgãos públicos, deveriam construir setores dedicados a isso, a falar sobre ciência com o público, independentemente de se isso serve à finalidade de preservar ou lustrar a imagem da instituição. O que é meio complicado, porque, assim, falando da minha experiência pessoal de meia década na estrutura de comunicação da Unicamp, a meta do jornal da Unicamp, que foi onde eu trabalhei, na época em que eu trabalhei lá, não sei como eles estão hoje, era basicamente divulgar a produção acadêmica da universidade, que é legal, você tinha que fazer um texto que fosse compreensível para a população em geral sobre as teses produzidas nos sistemas de pós-graduação da universidade. O que é muito bom para a universidade, mas talvez não seja comunicar para o público a ciência que o público precisa saber naquele momento. É muita coisa muito interessante lá, mas é aquilo, a gente podia estar no meio do caos da fosfetalolamina sintética, por exemplo, que foi uma coisa que estourou lá naquela época, e a gente estava publicando páginas inteiras sobre feromônios de formigas. Feromônios de formigas são muito interessantes, mas talvez a gente tivesse uma estrutura de comunicação realmente voltada a conversar com o público, a Unicamp poderia ter dito algo sobre a pílula do câncer, ou a USP poderia ter dito algo sobre a pílula do câncer institucionalmente, em vez de professores isolados tentarem apagar esse incêndio, né? Eu acho que o foco no pesquisador é um foco equivocado. Acho que o foco tem que ser na instituição. Carlos, e mais uma questão antes da gente passar para lá, é o seguinte, vamos agora inverter a questão, né?
A gente já teve essa conversa algumas vezes, eu acho, pelo menos direto ou indiretamente, que é a questão do preparo do jornalista para discutir ciência. Eu tenho uma certa experiência com isso e tenho dias que eu tenho vontade de quase que agredir o jornalista por não ter feito o dever de casa. Obviamente, Carlos, que a gente não espera encontrar uma Ruth toda vez, né? Nossa afinada amiga Ruth, que era uma jornalista, que foi para o MIT estudar jornalismo científico. Como é que você vê... Nós temos excelentes jornalistas científicos no Brasil. Nós temos a Ana, nós temos o Ayrton, e por aí vai. Não vou nomear muitos para não deixar alguém... Mas assim, como é que você vê o treinamento disso e como é que você vê esse novo programa da FAPESP, onde nos grandes projetos ele exige uma bolsa de jornalismo científico? Olha, o problema da preparação do jornalista, ele vai muito além da preparação do jornalista individual. Por exemplo, uma coisa que deveria ser procedimento padrão em qualquer empresa jornalística é a tal da preparação da pauta, né? Eu acho que quem lida muito com jornalismo já ouviu falar, não, porque eu tenho que fazer essa pauta. Pauta é o tema da reportagem. Mas pauta também é, em tese, um dossiê que o jornalista recebe do pauteiro, que é o cara responsável por elaborar pautas, com o que ele precisa saber para poder executar a matéria de forma competente e inteligente. A questão é, essa pauta, esse dossiê, hoje em dia ele é conceitual, quer dizer, não existe mais. Era algo que, quando o ciclo de notícias era de 24 horas, a gente começava a fazer o Jornal de Amanhã, hoje às 8 da manhã, e o cara só ia ter que entregar o texto às 10 da noite, era algo que dava para fazer. Então, o jornalista generalista, ele conseguia, não dominar o assunto, mas realmente, pelo menos, tratar de forma razoavelmente competente qualquer tema. Hoje em dia isso não existe mais, então o pessoal cai de paraquedas, ainda mais na pandemia, né, onde o pessoal de economia, de política, de polícia, teve que começar a escrever sobre medicina e saúde, porque sim, porque não tem gente, etc. Então, existe uma deficiência estrutural no jornalismo, então no jornalismo brasileiro, sobre isso, que eu não vejo ela sendo sanada tão cedo, e eu acho que o jeito de sair disso seria realmente voltar a ter as pautas bem preparadas antes delas chegarem na mão do jornalista, mas eu não vejo, nem em termos de recursos, como as empresas poderiam restabelecer isso rapidamente. Então, eu acho que eu vou ter que pedir paciência para quem está do outro lado do microfone por mais algum tempo. E, além de paciência, o que é pior ainda, a disposição de acionar cartas à redação e ombudsmans, etc., cada vez que o pessoal escorregar na casca de banana, ou pisar no tomate, ou qualquer outra metáfora vegetal que nos ocorra. Quanto à questão das bolsas de jornalismo científico, eu acho que é bem intencionado, mas eu acho que, de novo, quer dizer, a tentativa de resolver um problema cultural e estrutural muito grave por meio de canetada, né? Quer dizer, aquela tendência no Brasil de, localizado um problema, vamos fazer uma lei dizendo que o problema não existe mais. Se tudo fosse tão fácil assim de resolver, né, mas a verdade é que não é. E, se eu não me engano, agora eu posso estar confundindo as coisas, mas essas bolsas, elas são extremamente burocráticas, né? Quer dizer, o cara tem que estar vinculado ou ter passado por alguma instituição de formação de jornalismo científico, quer dizer, um engessamento a mais, e eu acho que é mais algo para aliviar a consciência de quem reconheceu o problema do que para resolver o problema. Eu não sei se elas são burocráticas, eu sei que os valores delas são muito baixos. Então, quer dizer, é uma coisa que o cara vai fazer 1 hora por semana e olha lá. Que talvez seja também compatível com o projeto, né? Não é uma assessoria. Quer dizer, se o cara trabalhar 1 hora por semana para um laboratório, eu acho que está de bom tamanho. Mas
Precisa ver. Luiz, você tinha uma pergunta, né? Luiz, você está mudo. Agora sim. Parabéns pela sua palestra e pelas ideias que você trouxe, são bastante interessantes. O Carlos, eu queria que você comentasse, né? De certa forma, né, com maior ou com menor investimento, o governo ele acaba colocando dinheiro na pesquisa, né? Agora nós estamos numa fase crítica, mas já tivemos melhor, né? No entanto, acho que a pandemia evidenciou bem uma coisa, que é o seguinte, quer dizer, por meio do CNPq, por meio da CAPES, dos órgãos do governo, há um direcionamento, embora agora limitado, mas há um direcionamento de verba para a pesquisa. No entanto, a gente vê exatamente esse distanciamento, e ficou bem evidente na pandemia, esse distanciamento do interesse do governo em ter a academia como parceira. Tá? Para mim ficou bem claro isso. Como é que você vê essa situação? Parece um contraste isso, né? Não, é aquilo, né? Eu acho que todo governo, até certo ponto, mas esse aqui é aquela coisa, o governo Bolsonaro, ele pega características ruins que talvez sejam inevitáveis em qualquer governo e leva à enésima potência, né? Quer dizer, o que seriam pequenos incômodos no governo normal viram desastres. Nesse. Quer dizer, eu acho que até por questão, né, ideológica de todo governo que chega ao poder tem um certo direcionamento, os governos têm esse negócio de conta de chegar, né? Quer dizer, eles querem ouvir coisas que concordem com o que eles já estão a fim de fazer. O que é meio, talvez seja antitético, conflite com o que a melhor informação científica, com o que a academia acha ou concluiu, depois de pesquisas, etc., que é o que deveria ser feito. Esse tipo de atrito sempre existe, mas no governo Bolsonaro deixou de ser atrito, né? Não é que existe... não é que existe uma construção de políticas públicas em que há uma tensão entre projeto político e realidade científica. A realidade científica foi ignorada, não há tensão porque um dos lados passou a ser completamente ignorado. Então, é extremamente complicado e, assim, além do diagnóstico e de lamentar, eu não sei exatamente muito mais o que poderia ser feito. Uma coisa que me chama a atenção, e de novo, quer dizer, eu não sou acadêmico, não dependo de verbas públicas de pesquisa, porque eu não faço pesquisa, na verdade, etc. Então, eu não estou... É muito fácil você criticar a postura dos outros, você não está submetido às mesmas pressões que eles. Né? Tendo feito essa ressalva, eu realmente não entendo porque os órgãos representativos maiores da academia no Brasil, a CBPC, a Academia Brasileira de Ciências e tal, continuam fingindo que o governo Bolsonaro é um interlocutor legítimo. Quer dizer, há pouco tempo a SBPC fez uma mesa de defesa da ciência brasileira por causa, né, em protesto contra os cortes de verba do Ministério e tal, e um dos caras que falava na mesa era o vice do Marcos Pontes. Quer dizer, sabe, meio você convidar Goebbels para uma mesa de discussão do judaísmo. Mas ele é membro da academia, Carlos. Ele é membro da academia. Eu acho que no momento que nós nos expomos e aceitamos cargos nesse governo, alguns de nós aceitaram, eles estão legitimando esse governo. Assim, eu concordo, é verdade, mas é meio assim, parece aquela coisa da pessoa, do membro do casal que apanha do cônjuge e volta para casa levando flores e pizza, na esperança de não apanhar de novo. Né? É muito estranho. Assim, eu não estou submetido às mesmas pressões, quer dizer, de repente as pessoas não podem romper relações com o Ministério, porque, etc., mas eu acho que é muito esquisito ser tratado como inimigo e depois fingir que não foi tratado como inimigo, achar que o sistema é de... há espaço para convivência civilizada. Eu não me parece fazer sentido. Perfeito. Beleza. Luiz, mais alguma coisa do seu lado?
Não, Maurício, não chegou nenhuma pergunta do pessoal, tá? Acho que você... Então, Carlos, eu acho que nós podemos encerrar. Eu queria agradecer muito. Você acordou aí em Nova York com... Já nasceu o sol, pelo menos, agora? Então, eu agradeço. Seu microfone está fechado. Mudo, Luiz. Carlos, você está mudo. Desculpa, não é o que eu falei. O sol nasce, na verdade, do outro lado. Então, agora eu estou vendo aquele arco-írisinho aqui na janela na minha frente. Tá bonitinho. Perfeito. Então, tá certo. Carlos, muito obrigado pela disponibilidade. É um prazer enorme novamente falar com você. Espero que daqui a alguns 20 dias a gente possa encontrar pessoalmente aí em Nova York. E agradecer ao Luiz pela oportunidade de estar participando. Então, um abraço a todos vocês. Luiz, podemos encerrar. Podemos encerrar, então. Tá, muito obrigado, Carlos. Tá? Um bom dia para você. Obrigado pelo convite, obrigado pela paciência comigo. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Nós vamos dar continuidade à programação dessa edição de 2021 do CAIC, com a próxima palestra que está agendada na nossa programação. Eu passo agora a palavra para a doutora Alba, que será a moderadora desta palestra. Alba. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui no 18º CAIC. Agradeço a todos os organizadores, né, que trabalharam incansavelmente para que o CAIC pudesse ocorrer novamente em tempos ainda difíceis, né? É um prazer enorme estar aqui com a doutora Eliana Goldfarb Cirino, né, que vai ministrar a palestra denominada Educação Interprofissional na Atenção Primária à Saúde. Tensões e potencialidades, né? A doutora Eliana é formada em Medicina pela Faculdade de Jundiaí, tem residência em Medicina Preventiva e Social pela Faculdade de Botucatu, né, que é da Unesp, mestre também em Medicina Preventiva e Social, só que pela Faculdade da USP, e mestre também em Educação para Profissionais da Saúde pela Universidade de Illinois, em Chicago. Doutora em Pediatria, e professora associada ao Departamento de Saúde Pública da Medicina de Botucatu desde 86. Né? Trabalhou na Secretaria de Gestão e de Educação da Saúde do Ministério da Saúde e é supervisora de um centro de saúde escola da Faculdade de Botucatu. E esse centro é integrado ao SUS, né? Ao SUS do município de Botucatu. E eles têm como princípio valorizar a educação pelo trabalho e a atenção primária à saúde com o SUS, né? E participa também da diretoria da Associação Brasileira de Educação Médica. Então, doutora, é um prazer enorme te receber mais uma vez na nossa instituição. A doutora Eliana já veio algumas vezes aqui presencialmente, sempre foi um prazer muito grande. A Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto agradece muito a sua disponibilidade, assim como toda a comissão desse evento. Agradecemos bastante. A palavra é sua.
Bom dia a todas, todos e todos. Agradeço imensamente o convite, né, para estar com vocês mais uma vez. Dizer para vocês, Alba, que eu acho que a gente é parceiro, né? Somos faculdades de medicina do estado de São Paulo, temos todas as alegrias e todas as dificuldades, né, comuns, e falar para vocês que cada vez que eu estou com vocês eu me sinto muito próxima, porque eu acho que realmente assim, as dificuldades são muito semelhantes, né, e também a riqueza dos cursos, né, eu acho que também são bem parecidas, né, e também toda dificuldade para mudar um currículo, para aproximar mais da prática, são dificuldades que eu acho que nossos cursos têm muitas semelhanças mesmo, né. Então, agradeço também aos estudantes, né, aos professores e à instituição como um todo pelo convite. Eu vou trazer para vocês, então, um pouco esse tema da interprofissionalidade, pensando, né, essa interação universidade, né, ou escola médica e serviços de saúde, e vocês pediram para a gente para eu estar focando essa interação, essa integração na atenção primária, né, pensando um pouco os desafios, as facilidades e as tensões. Então, eu combinei com a professora Alba que antes de eu colocar minha apresentação, eu ia fazer uma pergunta para vocês, que eu queria que vocês tentassem me responder assim: o que é a educação interprofissional para vocês? Eu não sei como é a interação possível, mas talvez vocês possam responder no chat, seria isso? Então, eu começo com essa pergunta, assim, quando vocês pensaram nesse tema, então, tentem me responder assim, o que é a educação? Quando a gente fala educação interprofissional, o que vem na cabeça de vocês, né? O que vocês pensam com essa expressão? Eu posso arriscar? Claro. Seria uma forma de integrar no ensino, né? Porque eu entendo que no trabalho elas já estão integrados, né? Ou em maior ou menor escala estão integrados, né? Mas integrar no ensino também diversas profissões, né, que possam aprender juntos. E aí um vai aprender a potencialidade, a fragilidade, não sei, o que cada profissão, qual é a sua parte nisso que a gente tem que fazer agora? Sei. Envolve comunicação, muita, né? E envolve um conhecer a profissão do outro. Eu consigo pensar nisso, doutora. Acho que sim. Acho que a gente vai falar disso, exatamente, tá? Eu acho que a gente começa pensando isso, né? Quer dizer, a educação interprofissional, ela envolve sempre diferentes profissões da saúde e essas questões que a professora Alba falou, comunicação, conhecer a profissão do outro e também um campo comum de trabalho. Tá tudo bem? Eu vou, então, compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz, tá? E nessa apresentação eu vou primeiro trazer coisas mais gerais sobre educação interprofissional e depois trazer um pouco mais alguma experiência que a gente está vivenciando aqui em Botucatu e justamente pensando esses desafios, possibilidades e também algumas dificuldades que a gente tem para estar trabalhando. Eu falei para a professora Alba que eu vou passar
no meio da apresentação, 2 videozinhos para vocês curtinhos. E aí, depois dos videozinhos, eu vou de novo parar um pouquinho e abrir uma pergunta para a gente estar conversando, tá bom? Então, vamos ver se eu consigo compartilhar. Vocês me falam se vocês estão vendo. Estamos vendo, doutora. Isso. Nossa, ele pulou lá para frente. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, então a gente fez essa pergunta, o que é para vocês, a educação interprofissional, a professora respondeu. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa diferenciar é a definição de educação multiprofissional e educação interprofissional. Então, a gente tem trabalhado com a ideia que a perspectiva multiprofissional, eu até tenho vários profissionais de várias profissões trabalhando no mesmo local, tá? Mas cada um na sua baia. É como se eles, de fato, não se encontrassem. E a educação interprofissional, ela tem essa perspectiva de que o trabalho seja comum, tá? De que haja um trabalho comum ou colaborativo e que haja um encontro, tá? E quase em alguns campos uma mistura no trabalho que se vai realizar com estudantes de profissões distintas, né? Aqui eu trago uma perspectiva que é de Andaluzia, na Espanha, onde eles têm essa formação e trabalho interprofissional. Então, quais seriam algumas questões fundamentais que eles trabalham lá em Andaluzia? Então, a perspectiva de você trabalhar junto universitários, técnicos, residentes e os profissionais de saúde. A ideia de ter uma integração nas etapas formativas, então o estudante trabalha muito com o residente, que trabalha junto com o profissional, que são os preceptores, né? Então você tem uma integração nas etapas. Uma coerência de uma formação com o modelo de sistema público que eles têm lá, essa ideia de aprendizagem por pares, então o aluno do primeiro ano, ele tem um contato com o aluno do segundo, do terceiro, do sexto, então no mesmo curso também eu tenho uma integração grande entre os estudantes, né, de diferentes formações. E a ideia de que, no caso deles, mas no nosso seria, de transformar o SUS numa contínua oportunidade de aprender, que é o que a gente tem falado do trabalho do SUS como escola, né? Então, assim, como definição, né, a educação interprofissional seria uma oportunidade de estudantes de várias profissões da saúde, né, de atuarem conjuntamente e com o objetivo tanto de melhorar a colaboração entre profissionais, entre estudantes de diferentes profissões, como, assim, aonde de fato a gente quer chegar é na qualificação do cuidado, da assistência que a gente oferta, né? Ou como coloca o professor Scott Rivers, né? A educação interprofissional, ela ocorre quando membros de mais de uma profissão da saúde aprendem em conjunto, de forma interativa, com o propósito explícito de melhorar a colaboração entre aquelas distintas profissões e a saúde dos pacientes. Aqui eu só acrescento 2 pontinhos, assim, algumas escolas médicas no mundo que trabalham com educação interprofissional, elas saem um pouquinho dessa definição, porque elas, inclusive, trabalham com profissões fora do campo da saúde, tá? Então, por exemplo, em Illinois, você tem junto com a equipe, por exemplo, estudantes de geografia,
estudantes de direito. Então, você tem algumas experiências no mundo onde você traz também algumas formações das humanidades para compor o exercício da prática da educação interprofissional, tá? Enquanto competências desenvolvidas na educação interprofissional, eu valorizaria pelo menos 3, que seria o trabalho em equipe, a discussão dos papéis profissionais e a perspectiva do que a gente tem chamado da atenção centrada no paciente, né? Ou seja, o paciente, né, ou o nosso usuário de serviço, ele também participa, né, do seu próprio cuidado, num sentido de dar a ele maior autonomia e um maior entendimento do que se propõe a ser feito no seu cuidado, né? Na educação interprofissional, então, a gente trabalha com 3 tipos de competências. As competências específicas, que é do núcleo de cada profissão, as competências
Acho que eu perdi a conexão, né? Tá, eu tô entrando de novo. Tá? Doutor, deixa seu telefone por perto, se acontecer de novo, a gente avisa. Eu agora que eu vi que vocês estavam ligando, mas eu estava no silencioso, desculpa, gente. Imagina, sem problema. Gente, desculpa, acho que eu caí aqui, mas vamos lá. Então, a gente, quando pensa na educação interprofissional, a gente trabalha com 3 tipos de competências. As competências específicas, que é o núcleo de cada uma das profissões. As competências comuns, que são aquelas competências que elas são realmente comuns a todas as profissões da saúde. Eu cito como exemplo grande o campo da educação em saúde, que ele é comum a todas as profissões, e as competências colaborativas, que são aquelas no qual eu reconheço o núcleo de cada profissão, mas eu me proponho a melhorar o trabalho em equipe, tá? Onde diferentes profissões vão pensar aquelas ações conjuntamente, tá? Então, eu amplio essa perspectiva de um trabalho de equipe e, inclusive, incluindo o usuário do serviço como parte do cuidado a ser ofertado na perspectiva do cuidado centrado no paciente, né? Bom, por que a gente vai trabalhar com a educação interprofissional? Então, a questão primordial é que a gente chega ao século XXI com muitos desafios, né? Então, a gente tem rápidas transformações demográficas e epidemiológicas, novos riscos infecciosos, ambientais e comportamentais. Os sistemas de saúde, eles precisam responder mais às necessidades da sociedade e a gente tem uma série de novas demandas ao processo de formação dos profissionais de saúde, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma reflexão de que o processo de formação dos profissionais da saúde não caminha no mesmo ritmo que as transformações do próprio trabalho na saúde. Então, há uma incompatibilidade entre perfil profissional formado e as necessidades sociais e as necessidades do nosso SUS. E também a gente percebe no profissional formado uma dificuldade para o trabalho em equipe, em contraposição a uma formação excessivamente técnica. Então, isso leva ao quê? Uma pouca capacidade de análise de contexto, uma atenção à saúde com foco em procedimento, um desequilíbrio entre a distribuição dos profissionais e uma pouca atuação dos sistemas de saúde, orientando, né, ou até regulamentando a formação. Então, assim, esse autor Frank, né, ele junto com outros 10 autores, eles trazem em 2010 uma perspectiva de que, assim, existem esforços no sentido de fazer com que a gente tenha um melhor trabalho em equipe, mas ele coloca assim que ainda é muito presente o que ele chama de tribalismo das profissões, ou seja,
uma tendência de que cada profissão atua isoladamente nos serviços de saúde, no processo de formação, e as profissões, então, não têm o encontro desejado. Então, nesse trabalho que foi publicado no Lancet, que, na verdade, ele é quase que um guia para se pensar mudanças na formação, eles vão trazer muito essa perspectiva de que eu preciso ter um encontro entre o sistema educacional e o sistema público de saúde de cada um dos países. E nesse encontro, eu preciso ter essa perspectiva de melhorar, aumentar e ampliar uma formação interprofissional dos profissionais de saúde. Eu vou passar um vídeo rapidinho, eu quero que vocês prestem um pouco de atenção, tá? Esse vídeo é feito logo no início da epidemia de AIDS no mundo. I just got this in the mail from our man in LA, Dr. Shindero, who got it from a Dr. Gottlieb. I think you ought to look at it right now. Looks like there's a very weird epidemic breaking out on gay men in Los Angeles. There have been 5 cases of pneumocystis with no contributing disease within the past few months, and already 2 fatalities. Hot stuff. Mm-hmm. Plus, I made some phone calls to New York and San Francisco, and it seems that they've had similar cases. I think this ought to go into the weekly newsletter as soon as possible. What did you do that for? I don't decide what goes in the newsletter. I can only recommend, but Mary, we got a new administration. You want to see this published so that people can read it, or do you want to see it killed? Thanks. How long has it been? Smallpox. Come on, join us. Hey, how long you plan on doing it? Till I get my peanut butter cookies. What? What? Hey! Yeah! I'd like you to meet Don Francis. Hi. Just do a little demonstration of the benefits of a sound knowledge of applied science. Hi. Harold Jaffe, sexually transmitted disease. Hi, Don. Bill Darrow, sociology. You didn't shake Harold's hand, did you? Todd, hi. Thanks for coming. Meet everybody? Yeah. How's G-Nex? Warren. Don't we have a meeting in my office at 3 o'clock? What's everybody doing here? Trying to have lunch in 4 minutes, like you. If one of those is peanut butter cookies, that is mine. Let's go. Dale Lawrence. Division of Host Factors. I see. Okay, what we've got in Los Angeles, San Francisco, and New York is a number of gay men who've been hit with a variety of opportunistic infections, and really that's all we know. I've asked Don to join us because for the last 3 years, he's been tracking hepatitis B virus in gay men, and before that worked on the Ebola fever epidemic in Africa. Yeah, thanks for joining us. All we've got to do is hit the phone, spread out, contact the health departments in all the major metropolitan areas as usual, so they can do a hospital-to-hospital search for cases. Basic shoe leather epidemiology. That's it. We've got to talk to the patients, talk to the doctors, and they've treated those patients, and friends, relatives. No question too stupid or too personal. Sexual relationships, too. Lifestyle stuff. Household, chemical cleaning, diet. Could be a bad batch of street drugs. Pets. Yeah, and they all get the same kind of kitty litter. Don, I'm going to go to New York this afternoon and take a look at this disease. Can you come with me? Sure. If any of these blotches would turn purple, I'd have bought some bags to match. Here, look at my book. When I was still human, I was the best in the business. Ask anybody.
Então, já pergunto para vocês, o que a gente pode observar, né? Esse filme, ele é um romance, né, sobre o começo da epidemia de AIDS. A gente vai ver agora uma outra situação, né? Para a pessoa sair da rua, ela vai ter que mudar o padrão de vida. E tem muitos que não querem, já estão acostumados, se acostumam. Na verdade, o que eu vou dizer, resumindo, a rua vicia. As pessoas moram na rua pelo seguinte: oriundas de presídio, oriundas de uma relação sexual mal definida e acabam se separando e vêm para a rua, oriundas de perda de residência. As pessoas moram na rua oriundas porque foram à falência. Não sei o número de outras coisas que poderiam ser acrescentadas nesse tema. Na rua é a atenção básica. Ele é a atenção básica por quê? Porque ele vai estar perto do território onde as pessoas vivem, né? E porque ele vai se preocupar com essa continuidade, né? Ele vai se preocupar em ser referência para essas pessoas no que diz respeito à saúde. Tudo que a equipe de PSF faz, a gente faz. Inclusive, acompanhar a pré-natal, a gente faz. Tuberculose, qualquer equipe de PSF, qualquer bairro, trata tuberculose. Tudo isso a gente faz o mesmo trabalho. Eu acho que tem que cada vez mais assumir, sim, enquanto em consultório na rua, enquanto um serviço de atenção primária, mas sem perder de perspectiva de que é um serviço que lida com situações super complexas. O que adianta eu poder passar uma ideia de que ele precisa tomar um antibiótico, uma medicação sequencial, se sequer ele vai conseguir projetar o que ele vai fazer na semana seguinte? Ele precisa resolver nesse dia, aqui agora, onde eu como hoje, onde eu durmo hoje. Eu acho que é também a atenção básica, mas eu acho que também que envolve todas as secretarias, vamos dizer assim. Envolve a atenção básica, mas vai envolver também a saúde mental, vai envolver também o trabalho em renda, vai envolver a habitação. Eu acho que o consultório na rua, ela é uma rede ampla, né? Tá. Então, assim, seja numa situação, né, o início da pandemia da AIDS, né, do HIV, ou quando a gente pensa agora mais recentemente essas políticas voltadas à perspectiva, né, dos programas de consultório de rua, seja numa e seja na outra situação, a gente percebe claramente a necessidade, né, da prática colaborativa, né. E como, seja numa situação, seja na outra, acho que fica bastante óbvio que eu preciso ter esse encontro entre diferentes profissionais de saúde se eu quero avançar na qualidade do cuidado, ou mesmo no primeiro caso, se eu quero descobrir o que está acontecendo e como é que eu posso intervir, né? Há um modelo de avaliação da educação interprofissional, né, que ela é trabalhada por níveis, mas muito rapidamente dizendo para vocês, quer dizer, um primeiro nível é saber um pouco, quando os estudantes são colocados nessa experiência de aprendizagem interprofissional, como eles reagem, tá? Como eles percebem. E aí tem várias etapas, e a última que a gente teria como avaliação os benefícios para os pacientes, né? Se os pacientes percebem que quando se tem o trabalho da educação interprofissional, o paciente se percebe melhor cuidado, né? E se percebe, assim, nesse campo, como também alguém que é reconhecido como alguém que tem saberes e que também vai falar e influenciar no seu cuidado proposto, né? No caso do Brasil, quando a gente tem pensado a educação interprofissional, então a gente pensa a educação interprofissional no SUS e para
a formação dos profissionais para o SUS, né? A formação no SUS, nas redes de atenção, com a centralidade na atenção primária, a valorização do trabalho do professor universitário e pensando em todas as presentes políticas públicas e nesse momento, então, que a gente requer alguma mudança. Eu acho que na perspectiva de mudança eu queria frisar um pouquinho as diretrizes curriculares nacionais de 2014, né? Elas trabalham com 3 eixos, atenção à saúde, educação e gestão. Na atenção à saúde, eu penso que é o eixo que traz mais, assim, a especificidade do nosso trabalho como médico, e a educação na saúde e a gestão em saúde seriam, na verdade, eixos onde a gente tem núcleos muito comuns com as outras profissões. E na atenção à saúde seria o eixo, então, onde a gente trabalharia tanto a competência específica como também a competência colaborativa, né? Nas diretrizes curriculares, a gente vai ver que tem várias citações à perspectiva da educação interprofissional, né, como aqui na atenção à saúde, o cuidado centrado na pessoa, sob cuidado, na família, na comunidade, e na qual prevaleça o trabalho interprofissional, em equipe, né, também na educação, aprender interprofissionalmente. Então, na verdade, todos nós, de todas as escolas médicas, deveremos ter esse esforço em colocar os nossos estudantes, né, em momentos na formação onde ele aprenda junto e com os colegas de outras profissões, né. E aqui no campo dos conteúdos, quando as diretrizes trazem os conteúdos, eles também apresentam essa perspectiva de uma formação flexível e interprofissional na formação médica, de acordo, então, com as diretrizes, né. Então, há um direcionamento e uma estruturação de cursos de medicina que devem estar balizados e em consonância com a realidade nacional brasileira e integrado ao SUS, né? A partir das diretrizes de 2014, então, há todo um movimento do Conselho Nacional de Saúde de trazer essa mesma perspectiva de formação interprofissional para todas as profissões na saúde, né? Então, a ideia é aprender no SUS, significa aprender na prática, num aprendizado complexo que implica estender-se parte constituinte no Estado, da ciência, né, e das próprias práticas, né. Então, entender-se como parte disso, e aí é essa perspectiva do que a gente tem trabalhado, da ideia da educação pelo trabalho, né, onde eu envolvo o estudante no trabalho que está acontecendo nas diferentes pontos da rede. Um exemplo bastante interessante que eu acho para a gente trazer é o Programa de Segurança do Paciente, que foi implantado no Ministério da Saúde a partir de 2013. E por que eu trago isso? Porque talvez o primeiro desenvolvimento prático da educação interprofissional, ele surge pela necessidade da segurança do paciente, e no qual, então, eu tenho o encontro dos profissionais de saúde e dos estudantes na formação, buscando, então, qualificar a segurança do paciente, né? No Brasil, a gente tem um primeiro colóquio internacional de educação e trabalho interprofissional em 2015, e é tão bem sucedida esse primeiro colóquio, que depois, então, há uma formação, né, de uma rede nacional de educação e trabalho interprofissional na saúde, e acho que já tiveram mais de 5 colóquios, e tem uma rede bastante interessante com professores, profissionais de saúde, estudantes de várias formações, né. E como um exemplo de um programa bem sucedido que traz a integração ensino-serviço-comunidade, eu trago o PET Saúde, né, que desde 2008 é uma proposta de inovação pedagógica que integra
graduações na saúde, fortalece a prática acadêmica que interliga universidade em atividades de ensino, pesquisa e extensão, com demandas sociais, né, e a maior integração entre os serviços do SUS. O PET, ele então é um programa de educação pelo trabalho, né, ele existe então desde 2008, e ele vai buscar justamente uma maior interligação entre universidade e demandas das sociedades, e tem como princípio a integralidade, a humanização, e ele inicia só na estratégia de saúde da família, mas depois já ocorreram diversas edições que integram outros pontos da rede de atenção, né? Então, a educação interprofissional para o PET é um encontro de diferentes estudantes de diferentes formações, valoriza o trabalho em equipe, a integralidade, o respeito às especificidades de cada profissão. Então, trabalhar com interdisciplinariedade na formação também é uma ação que a gente tem buscado, sair um pouco, né, da fragmentação da formação, sair um pouco do ensino por disciplinas, né, e pensar grandes eixos de formação que eu posso ter nesse caminho de trabalhar de forma interdisciplinar e ao mesmo interprofissional. Eu vou trazer um pouquinho para vocês a experiência daqui de Botucatu, né, da Faculdade de Medicina de Botucatu, no qual a gente, a partir, então, de 2003, começa essa perspectiva de pensar na atenção primária à saúde, como a gente poderia integrar o curso e a formação dos nossos estudantes, num primeiro momento, estudantes de medicina e enfermagem, e atualmente medicina, enfermagem e nutrição. Então, são disciplinas, né, na verdade são módulos disciplinares, né, dentro de um módulo, de um eixo maior que é chamado integralidade do cuidado, onde a gente desenvolve no primeiro, segundo e terceiro ano da medicina, no primeiro e segundo ano da enfermagem e no primeiro ano da nutrição, esses módulos que são chamados interação universidade-serviço-comunidade. A gente trabalha por territórios das unidades de saúde. Nós trabalhamos, então, sempre com um professor tutor, né, que normalmente ele é um profissional da atenção primária, tá? Ou também pode ser um professor da universidade, com pequenos grupos, então 12 a 14 estudantes e um professor, um preceptor. E sempre esse professor vai trabalhar com esse grupo no primeiro ano, depois outro professor no segundo ano, outro professor no terceiro ano, mas de preferência o estudante e seu grupo permanece no mesmo território, né? Como tendência pedagógica, a gente trabalha a problematização na saúde, a partir de Paulo Freire, e na perspectiva de que os alunos, a partir da observação da realidade, possam construir conhecimentos e pensar em intervenções. O papel do professor é um papel primordial como mediador da situação, né? O professor estuda aqueles temas que ele vai estar apresentando, que ele vai estar discutindo com os alunos, e trabalha muito na perspectiva da problematização, de jogar perguntas ricas e interessantes que mobilizem os estudantes em grupo para pensar os problemas. A gente tem trabalhado na perspectiva de que é necessária a educação permanente dos preceptores, tá? Então, todo esse movimento que a gente realiza, ele tem como um eixo central a formação dos preceptores a partir de questões que os preceptores nos trazem na sua prática no serviço de saúde. E também a gente pensa a avaliação como uma parte essencial, integrante desse processo. No primeiro ano, a gente enfatiza muito os estudos de território, né? Cada dupla de estudantes acompanha uma família, de preferência uma família que tem
um recém-nascido chegando ou que já chegou, e também a gente enfatiza muito o conhecimento do território por meio do contato com lideranças comunitárias, profissionais, e também já alguma vivência nos serviços, né? No segundo ano, a gente trabalha mais um campo da educação na saúde, mas os estudantes continuam acompanhando as suas famílias que eles já acompanhavam no primeiro ano. No terceiro ano, a gente já não tem mais a enfermagem e a nutrição, então é só o curso médico, e aí nós desenvolvemos todo o trabalho a partir da perspectiva da clínica ampliada, mas também com a perspectiva da interprofissionalidade, em discussões com o pessoal da psicologia, o pessoal das residências multiprofissionais, e trazendo essa riqueza da clínica ampliada, pensando a assistência, então, numa modalidade interprofissional. Então, eu acho que essa é uma questão que eu também trago como central, se eu quero trabalhar com educação interprofissional, e se eu tenho essa possibilidade, então, ter essa interação entre pares, entre estudantes de graduação e residência. O que a gente considera como momentos privilegiados da educação interprofissional? Então, o acolhimento na atenção primária, atendimento compartilhado, a presença e trabalho em comum entre estudantes e equipe residentes, o trabalho intersetorial, então, com os CRAS, com a educação, né? O matriciamento e discussões sobre projetos terapêuticos singulares, a visita domiciliar, eu fiz o que é um momento de encantamento dos nossos estudantes, onde eles, conjuntamente, estudantes de medicina, enfermagem e nutrição, se sentem num processo interprofissional, e também a valorização da educação popular e do saber da população. Por meio dessas vivências, então, os alunos compreendem as dificuldades e as possibilidades da prática, vivenciando o cotidiano do SUS real, né? O que eu, já finalizando, traria para vocês? Então, eu acho que, assim, a educação pelo trabalho, a educação interprofissional, ela tensiona a formação tradicional que a gente tem, né, ofertado aos nossos estudantes, e ela traz essa pauta de uma educação onde você tem uma maior integração entre as escolas médicas e os serviços, e uma busca de uma indissociabilidade entre teoria e prática no próprio desenvolvimento da interprofissionalidade, né? Eu acho que, como desafios e oportunidades, eu trago a perspectiva da gente romper com a fragmentação da assistência, né, com um trabalho comum e colaborativo, romper com um modelo assistencial tão focado na doença, e trabalhar nas graduações, discussões e planejamentos de projetos terapêuticos singulares. E também a perspectiva da integração ensino-serviço-comunidade na elaboração e desenvolvimento de práticas na atenção primária, né? A vivência dessas disciplinas, né, que a gente chama aqui de interação universidade-serviço-comunidade, na pandemia, foi uma experiência única para a gente, onde a gente pôde colocar os estudantes de forma orgânica na atenção primária, então, respondendo a demandas que a gente tem tido durante a pandemia, né, o momento da universidade, né, sem contratação de professor, trabalhar, então, muito com os profissionais da rede, né, os profissionais da rede, os preceptores, como professores, né. Também uma questão de desafio foi a finalização desse PET atual, que aconteceu esse ano, a falta de perspectiva de um novo PET, né, e a perspectiva de que a gente precisa de programas indutores, né, e também a compreensão que a gente encontra hoje frente à pandemia, uma atenção primária bastante devassada, né, e a gente precisa apoiar e valorizar a atenção primária, né, como um campo potente para reduzir inequidades, né,
e que ela precisa ser fortalecida e, de certa maneira, reestruturada, né, a partir de todo esse movimento que aconteceu e que ainda está acontecendo frente à pandemia, né. A gente tem trabalhado a potência da atenção primária frente à pandemia, né, no campo da promoção, da prevenção, né, no campo todo da vacinação, mas também na potencialidade de desenvolver novos recursos, novos caminhos, como teleatendimento, teleacompanhamento, né, dos pacientes com Covid, das famílias, de tudo que tem acontecido, né. Eu queria só terminar focando um pouquinho, que eu acho que uma questão para institucionalizar e dar sustentabilidade para a educação interprofissional é o COAPS, que, na verdade, ele está como um contrato hoje meio numa gaveta, mas que eu penso que ele é potente para que a gente possa ter realmente uma maior integração entre ensino e saúde, né? E também a gente pensar como institucionalidade e sustentabilidade, né? A ideia de capacitação, formação, educação permanente de preceptores, a questão da necessidade de infraestrutura nas unidades para receber os estudantes, o envolvimento da população, a ideia de uma formação que seja longitudinal, né, para que o aluno realmente possa viver aquela realidade, e a ideia também de que a gente precisa ter uma perspectiva de construir conhecimento sobre esse modelo de educação que a gente está trabalhando, né. Eu acho que com, então, a pandemia, a gente pôde, num primeiro momento, perceber, né, que tudo estava sendo, todas as atenções concentradas mais para o nível de UTI, de hospitais, mas que depois a gente vai perceber a necessidade de pensar a atenção primária, né. Eu acho que a gente vive aqui no nosso país, assim, para além da pandemia, né, uma crise, né, quando a gente tem um governo federal que teve uma atitude negacionista, que o tempo todo se contrapõe ao pensamento científico, né, que atrapalhou muito os estados e os municípios, e isso também eu acho que é uma enorme tensão que a gente tem vivenciado, né. O afastamento da autoridade sanitária federal da comunidade científica, né, ele provocou basicamente um caos político e, assim, na verdade, isso também atrapalhou muito o modo como a gente pôde cuidar das pessoas e trazer, né, soluções com maior qualidade para o enfrentamento. Eu acho que, para terminar, eu diria para vocês, em um mundo, né, cada vez mais complexo, imprevisível, a gente apresenta o desafio de pensar qual modelo social e sistema de saúde se almeja para a proteção da vida, sobretudo a vida dos mais vulneráveis. E aí a gente pensar qual é o modelo de educação médica que a gente precisa trabalhar se a gente quer formar um estudante que consiga lidar com tantas adversidades como que a gente tem enfrentado nos dias atuais. Eu acho que era isso que eu queria trazer, gente, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Eliana. Nós temos uma pergunta aqui no chat. A Graciele pergunta: professora, a senhora entende que a mudança das competências gerais da DCN de medicina para 3 contemplam as 6 que ainda estão descritas nas demais áreas da saúde? O Alba, eu vou pedir para você repetir, porque eu não consegui ouvir. Repito. A senhora... E agora eu estou sem imagem. Desculpa, não sei o que aconteceu. Meu computador acho que não está respondendo, eu estou sem imagem, né? A senhora ainda está projetando uma tela. Opa. Pode sair da...
Alba? Oi, eu vou repetir a pergunta. Tá. Tá me ouvindo? Eu tô. Tá. A Graciele perguntou: professora, a senhora entende que a mudança das competências gerais na DCN de Medicina para 3 contemplam as 6 que ainda estão descritas nas demais áreas da saúde? Na verdade, não são 3 competências, são 3 eixos. E nos eixos você tem várias competências. Na verdade, as competências de 2014, elas trazem 3 eixos, não são 3 competências, tá? Na área da, né, a atenção, a educação e a gestão, são grandes eixos, tá? Dentro dos eixos, Graciele, eu vou ter diversas competências. Quando você abre lá as DCMs, você vai ver que, na verdade, as DCMs de 2014, elas também, reafirmam as DCMs de 2001, tá? E elas acrescentam algumas questões. Eu acho que é isso, tá, Alba? Então, contempla, né? Continua. Contempla. E aí a Graciele continua. Então, se contempla, a senhora acredita que poderia ser utilizado esse modelo para as demais profissões da área da saúde? Sim, eu acho que sim. E até, se você percebeu, eu trago um documento que acaba sendo tanta coisa para falar, a gente não consegue falar tudo, mas esse documento do Conselho Nacional de Saúde, de 2017, ele vai falar da perspectiva da mudança das formações das 14 profissões da saúde. Eu acho assim, é um documento belíssimo, que foi construído, inclusive, com a participação, né, de várias formações na saúde, né? O Conselho Nacional de Saúde, ele ouviu as formações, seja da área da enfermagem, fonoaudiologia, odonto, né, de várias profissões, para tentar trazer justamente um pouco essa perspectiva de núcleo comum, né, o que seria comum para todas as profissões da saúde, e também essa perspectiva de uma educação colaborativa, onde eu aprendo a trabalhar com o outro, né. Eu acho que também, né, Alba, dizer assim, isso não é um movimento nacional, né, isso é um movimento internacional, né, de eu perceber que se eu coloco os estudantes para trabalharem junto durante a formação na graduação, provavelmente eles serão pessoas que conseguirão respeitar mais o outro profissional e ampliar o seu espectro de perceber a necessidade que eu tenho de um trabalho envolvendo diversas profissões para melhorar a qualidade do cuidado, né? Perfeito. Nós não temos outras questões no chat, mas eu gostaria de fazer uma questão. A diretoria de ensino da FAMERP gostaria de aumentar, né, o interprofissionalismo. Nós temos 3 cursos, Medicina, Enfermagem e Psicologia, que eu considero perfeitos para uma integração, né? E a senhora poderia nos dar uma sugestão, assim, de qual o caminho, por onde a gente começa? Eu acho que uma consultoria, né? Não, eu acho que a gente pode, Alba, eu acho que a gente pode até combinar, tá, um encontro com vocês, com os estudantes, para poder ampliar essa discussão, tá? Ela não é fácil, eu vou dizer para vocês, não é fácil. Teve uma hora aqui em Botucatu que eu pensei em desistir, tá? Porque eu acho que uma questão que vocês colocam, qual é um desafio? É eu ter um número de professores de todos os cursos, né, que estejam interessados no desenvolvimento. E isso a gente sabe que oscila muito, né, porque agora a gente vive um momento aqui em Botucatu com um monte de aposentadorias,
Então, a gente tem uma falta de professores enorme, tá? Por outro lado, os preceptores, os serviços de saúde, né, assim, totalmente detonados com a pandemia, né? Então, tudo isso é uma coisa que tem que... Estão me ouvindo? Sim, uma doutora. Coisa que tem que acontecer, Alba, junto, tá? Assim, eu preciso que a diretoria apoie a gente, né? Isso eu não posso dizer assim, sempre, desde que a gente começou, a diretoria aqui da Faculdade de Medicina apoia muito, tá? Todos os diretores acharam a ideia encantadora. Então, isso me deixa, assim, muito feliz. E aí, Alba, também a gente foi formando uma geração de professores que gostam de estar nessa formação interprofissional. Mas eu acho que, assim, começar pelo primeiro ano, eu acho que é bacana. Tem o problema das grades horárias, então eu preciso ter um dia fixo que todo mundo seja liberado para montar as equipes. E eu acho que sim, a gente tem agora, hoje, experiência em muitas faculdades de medicina, tá? Eu fico muito feliz, assim, eu tive no último encontro, né, dessa rede de educação interprofissional, e lá eu percebi, assim, que hoje você tem várias, acho que um pouco pelo PET, um pouco pelas diretrizes, assim, várias escolas públicas e privadas que têm feito essa construção. Eu estou super à disposição, a gente pode marcar por vídeo mesmo, uma reunião, eu chamo o pessoal da coordenação para estar apoiando vocês, mas eu adoraria que a gente tivesse psicologia, Alba, fico até meio enciumada, assim, porque eu acho que esse encontro medicina, enfermagem e psicologia é fantástico, fantástico. Fantástico. Eu vi uma experiência de Albuquerque, né, no Novo México, lá nos Estados Unidos, que eles fazem consultório de rua, e a professora, ela trabalha com psicologia, enfermagem, medicina e farmácia. E é muito legal, então mistura as equipes e os alunos fazem atendimento junto com os profissionais, né, da rede nos consultórios de rua lá em Albuquerque. Eu fiquei encantada, assim, e fiquei sentindo que se a gente pudesse ter aluno de psicologia seria muito legal. Eles contribuem muito. Com certeza. É um privilégio, eu considero também, a gente está com esses 3 cursos, né, e uma grande oportunidade de ouvir essa sua palestra nesse momento que a gente vem pensando em ampliar esse interprofissionalismo, né? Então, agradecer muito, doutora Eliana, pela senhora ter disponibilizado o seu tempo e contribuir brilhantemente com o nosso CAIC. Muito obrigada. Doutor Luiz Carlos? Muito bem, muito obrigado à doutora Eliana pela sua brilhante palestra, pelas ideias brilhantes. Muito obrigado, doutora Eliana, pela sua brilhante colaboração, pela sua palestra, pelas ideias que a senhora colocou e que são desafiadoras, eu acho que para permitir uma integração entre medicina, enfermagem e psicologia aqui na FAMERP. Agradeço imensamente a senhora pela disponibilidade, agradeço a professora Alba pela sua disponibilidade em moderar essa sessão. Eu comunico a todos que nós vamos então agora fazer uma pausa para o almoço e retornaremos com a programação definida desse CAIC às 14 horas. Muito obrigado, até mais tarde. Obrigada, eu que agradeço estar com vocês. Tchau, tudo de bom, gente.